Eles não apareceram. Todos os assentos naquela pequena capela à oca de cedro estavam vazios. O sol de verão queimando o piso de madeira, o ar denso de poeira e calor, o olhar penetrante do meu pai, a decepção silenciosa da minha mãe, o sorriso presunçoso do meu irmão, as promessas sussurradas da minha irmã. Tudo se foi. Apenas eu, sozinha, com o coração batendo forte, e o homem que eu escolhi esperando no altar. Eles achavam que podiam decidir quem eu amava. Estavam errados. Eu tinha escolhido Ethan Cole, um homem cujas mãos eram ásperas por décadas cuidando de gado e consertando cercas, cujo pescoço queimado de sol e olhar firme carregava uma força silenciosa que minha família jamais entenderia. Para mim, ele era sólido, confiável, tudo o que meu coração procurava. Para eles, ele não passava de um fazendeiro local, indigno do meu sobrenome, inadequado para a vida que imaginavam que eu deveria ter naquela manhã. Acordei no quarto de hóspedes da cabana do meu amigo Jason. O ar cheirava a pinho e café coado. Meu telefone pifou. Uma única mensagem do meu pai. Não estaremos lá. Não espere bênçãos. Este é o seu erro. Olhei para a altura do peito. Parte de mim esperava que o orgulho desse lugar ao sangue. Que, no mínimo, meu pai me levasse até o altar. Essa esperança morreu em uma frase fria. Lá fora, o rancho se agitava. Ethan já verificava as lanternas ao longo do gazebo de madeira. Seus movimentos eram calmos, precisos, inabaláveis pela tensão que eu carregava. Vizinhos e amigos da cidade chegavam aos poucos, enchendo o ar com conversas. O cheiro de pão fresco e risadas se pareciam vivas de um jeito que minha família nunca sentiu. Mas cada passo em direção à capela me lembrava da rosa, vazia onde meu sangue deveria estar. Cada assento abandonado parecia um veredito. Eles já haviam decidido que minha escolha estava errada. E, no entanto, eu não tinha dúvida sobre Ethan. Quando ajeitei minha gravata e pisei na varanda da capela, uma brisa repentina trouxe o cheiro de feno e couro do celeiro próximo. Ethan já estava lá, mãos cruzadas, olhos examinando os bancos vazios com aquela calma silenciosa de sempre. Percebi a maneira como ele hesitou um pouco, uma sombra de preocupação percorrendo seu rosto como se ele carregasse um segredo. Eu ainda não entendia completamente. E percebi, antes que qualquer outra pessoa, que hoje não se tratava apenas de eu caminhar sozinha. Algo maior, algo que eles nunca esperariam, estava esperando logo ali na esquina. As portas da capela rangeram ao se abrir. O órgão chiou suas primeiras notas, e eu dei meu primeiro passo pelo corredor. Cada passo ecoava como uma batida de tambor contra madeira polida. As fileiras de amigos e vizinhos sorriam, alguns assentindo, outros sussurrando, mas meus olhos continuavam encontrando os espaços vazios onde minha família deveria estar. Ethan esperava no altar, suas mãos calejadas apertando levemente as minhas, como se pudesse sentir o peso de cada olhar, cada julgamento que pairava no ar. Eu o amara por sua força silenciosa, pela maneira como ele nunca buscava aprovação. Mas agora, parada ali, notei a leve cicatriz em seu antebraço, uma marca de uma batalha passada da qual ele nunca falava. Foi o primeiro indício real de que minha escolha, aquela que meu pai havia zombado e meus irmãos ridicularizado, continha mais profundidade do que qualquer um imaginava. Ethan tinha um passado que eu só vislumbrara em fragmentos, noites assombradas por memórias de uma rocha, o pesado tributo do serviço escondido sob camadas de lama e suor. Minha família viu sujeira em suas botas. Eu vi coragem, um homem que havia suportado muito mais do que qualquer um deles jamais suportaria. E naquele momento, ao me aproximar, sussurrei baixinho. Mas isso não foi o pior. A cerimônia começou, mas minha mente estava em outro lugar, voltando aos anos em que minha família me dispensou. Enquanto crescia, meu pai, Thomas Harper, media cada sucesso por títulos e saldos bancários. Meu irmão mais velho, Greg, seguia todas as regras que achava que mereceriam a aprovação do pai, enquanto minha irmã Laia aperfeiçoava a arte da ascensão social. E eu, sempre fui exceção, aquela que preferia o cheiro de celas de couro a mesas de jantar polidas, que se importava mais com trabalho duro do que com apertos de mão. Quando apresentei Ethan a eles meses antes, suas reações foram imediatas. Um único olhar de desprezo do meu pai. Greg sorrindo como se já tivesse me julgado. Lilo sussurrando que eu estava jogando meu futuro fora. Eu sorri educadamente.
Ethan firme e inabalável ao meu lado, com o olhar calmo, mas atento. Lembro-me dele dizendo baixinho no caminho para casa: eles nunca vão entender, mas vamos descobrir juntos. Agora, enquanto eu caminhava por aquele corredor, cada banco vazio amplificava o silêncio. Cada passo, um lembrete da recusa deles em reconhecer o que realmente importava. Os vizinhos amigos ao meu redor estavam comemorando, mas eu podia sentir a barreira invisível que minha família havia construído. Pedras de orgulho, arrogância e uma vida inteira de expectativas. E então a primeira onda de perturbação me atingiu. Um olhar sutil de Ethan, a leve tensão em seu maxilar. Percebi que ele havia escondido de mim mais do que cicatrizes, histórias manchadas de suor. Havia algo que o julgamento da minha família ainda não tinha visto. Uma verdade que os faria parar, questionar, se arrepender. Quando cheguei ao altar, meu coração batia forte. Os sussurros começaram. Quem é esse homem? Ele a merece? Mas o aperto de Ethan na minha mão era firme, me ancorando. E eu sabia, antes mesmo que qualquer outra pessoa visse, que o verdadeiro acerto de contas ainda não havia começado. O sol entrava pelas janelas da capela, lançando uma luz fragmentada sobre o corredor. Mas tudo o que eu conseguia ver eram os espaços vazios, onde minha família deveria estar. Cada expectativa, cada julgamento sussurrado do meu pai, cada zombaria do Greg, cada sorriso calculado da Laia, tudo desabou de uma vez. Cerrei os dentes, os punhos cerrados ao lado do corpo. Eu queria gritar para fazê-lo sentir uma fração do isolamento que carreguei por anos. Cada feriado, cada celebração tinha sido um lembrete de que eu não era o suficiente, que minhas escolhas estavam erradas. E agora, parada ali, percebi que o peso não era mais só meu. Era deles para suportar. Os olhos de Ethan encontraram os meus. Firmes, inabaláveis. Neles, vi paciência, resiliência e um fogo silencioso que manteve vivo durante batalhas que eu não conseguia imaginar completamente. Respirei fundo, deixando o calor do sol de julho se misturar com a adrenalina que me percorria. Os sussurros ficaram mais altos. Quem é ele realmente? De onde ele vem? Ela o merece? E naquele momento, fiz uma escolha. Eu não carregaria mais suas dúvidas ou seus julgamentos. Minha voz tremia rouca de emoção quando dei um passo à frente. Cada movimento deliberado, cada batida do coração tambor em direção à verdade. Porque o que eles ainda não viam, a verdade que esperava silenciosamente, estava prestes a atingir e mudaria tudo. Aconteceu. A voz do prefeito cortou os murmúrios, chamando nomes para reconhecimento na pequena cerimônia de veteranos em Cedar Hollow. Eu não esperava que minha família comparecesse. Um por um, os vizinhos e amigos se adiantaram, mãos tremendo, saudações firmes. E então, o sargento Ethan Colley, condecorado com estrela de bronze, veterano do Iraque e pilar da nossa comunidade. Os aplausos irromperam. Mas não foi só o som que me atingiu. Foi o rosto do meu pai, pálido, a boca ligeiramente aberta. Ele tinha visto as medalhas em fotos, sim, mas nunca tinha testemunhado a verdade, os sacrifícios, a coragem, a força silenciosa. Ele tinha julgado um homem pelas botas e pelas mãos sujas de terra. E agora a cidade inteira reconhecia a honra a qual minha família se vendara. Observei Ethan dar um passo à frente, modesto como sempre, deixando a multidão aplaudir. Ele não se gabou. Ele não se exibiu. Ele simplesmente se portava com a dignidade de alguém que enfrentou o pior e ainda escolheu proteger, servir, amar. E então percebi que ele sempre fora aquele que realmente entenderá o que significava se manter firme. Nenhuma armadura necessária. Meu pai se aproximou hesitante, a voz trêmula. Eu o julguei mal. Eu não sabia. Encontrei seu olhar firmemente. Cada palavra, um espelho de anos de rejeição. Você não perguntou. O silêncio que se seguiu disse mais do que qualquer pedido de desculpas jamais poderia. E naquele momento, eu soube que a situação havia se invertido. O homem que eles achavam indigno, o homem que eles dispensavam, havia se provado de maneiras que nenhum orgulho ou título familiar jamais poderia medir. Agora, sentado na varanda da nossa casa de fazenda, o sol se pondo atrás das colinas, observo Ethan se mover pelos campos, firme como sempre. O riso dos nossos filhos flutua no vento. O cheiro de feno e terra me âncora. Meu pai se foi agora.
E o nome Vitfield ainda tem peso na cidade, mas não me define mais. Aprendi a verdade da maneira mais difícil. O valor não é medido pela aprovação, por títulos ou por dinheiro. É medido pela coragem silenciosa, pelas mãos firmes, pelas pessoas que aparecem quando mais importa. Ethan me mostrou isso todos os dias. Ele foi quem realmente esteve ao meu lado e foi isso que fez toda a diferença. Se você já foi dispensado, ignorado ou ouviu de alguém que você ama que não era o suficiente, lembre-se disso. O julgamento deles não é a sua verdade. Sua vida, suas escolhas, a lealdade e o amor que você constrói. Essas são as medidas que perduram. Então me diga, se fosse você, você os perdoaria? Obrigado por assistir. Trair sangue.